E aí, mano, de boa? No vídeo de hoje eu vou estar passando aí pra vocês o meu top 10 aliens favoritos de Ben 10. Lembrando que, tipo, não vai ser... Vai ser em ordem aleatória, entendeu? Então, o primeiro alien que eu falar não vai ser o que eu mais odeio, vai ser... É aleatório, galera. O que tiver no meio da lista pode ser o meu alien favorito e o que tiver em último também pode ser meu alien favorito. Então, é isso. Vamos começar com o número 10. Enfim, galera, em número 10 tem o Chama, que basicamente tem o poder de controlar fogo. E pelo que eu saiba, é só isso mesmo, mas tipo, mesmo sendo só fogo, ele ainda é muito forte. É um dos aliens que eu acho mais bonitos de todo o Ben 10. Enfim, no top 9 vai ter aqui o Macaco-Aranha, que basicamente tem todos os poderes de um macaco, que no caso ele tem uma agilidade muito boa, ele tem uma força excepcional e ele consegue usar o rabo, né, pra se pendurar, usar como braço, algumas coisas ali. Ele consegue soltar teia e eu acho que ele consegue grudar nas coisas, sabe? E é isso, ele tem 6 pernas, patas, braços, sei lá. E aqui, galera, no top 8 vai ter o meu alien favorito, porque como eu falei em ordem aleatória, então é isso. Mano, o gigante, ele é, mano, com certeza o meu alien favorito, eu acho ele muito bonito. E basicamente os poderes dele é que ele consegue correr muito rápido, tipo, muito rápido. Eu acho que é até mais que o XRL8. Ele também consegue soltar feixe de luz, eu acho. Na verdade, acho que não é flecha de luz. É uns negocinhos. É tipo isso daqui, ó. Calma aí. E é esse feixe aí, ó. Que tá aparecendo. Tá vendo? Esse feixe aí, galera. E é isso, mano. Ele também consegue ser muito forte. Acho que em força física ele é o melhor alien do Omnitrix. Obviamente que perde pro Alien X, né? Mas é sacanagem. E, mano, tá louco. Que alien da hora. Em sexto. Não, em sexto? Não. Em sétimo lugar, temos o Eco Eco. Desculpa aí eu ter confundido, né? Mas em sétimo lugar tem o Eco Eco. O Eco Eco tem o poder de clones. Ele consegue gritar muito alto e fazer clones para os clones gritarem muito alto. E é basicamente isso. Na forma suprema, ele consegue fazer esses discozinhos aqui, ó, tá vendo? Que esses discozinhos ele consegue usar para soltar os seus gritos aí sem precisar gritar diretamente. Eu falei meio errado, né? Mas conseguir soltar os sons sem precisar gritar assim pela boca. E sim do disco que sai os sons. Ele é um alien bem bonitinho, mano. Principalmente na versão suprema do Albedo. A versão suprema do Albedo acho muito bonita. E se esse vídeo for bem, eu vou fazer os meus aliens supremos favoritos. E em sexto agora, galera, é o Friagem. Basicamente, o Friagem na versão clássica, que é esse daqui, ele tem criocinese, que basicamente é poder controlar gelo. E ele consegue soltar gelo pela mão, pelo pé, consegue ter sopro gélido, né? E ele consegue soltar esse negócio aqui e ficar desse jeito aqui, ó, cadê? E ficar desse jeito, ó. Abrir as asas e ele consegue voar e também consegue ficar... deixa eu lembrar aqui o nome da palavra. Ele consegue ficar intangível e invisível. Então, intangível, ninguém pode encostar nele. Ele não fica encostável, basicamente. E invisível, ninguém consegue te ver. Basicamente isso. E em quinto lugar, galera, tem o Diamante, que basicamente ele consegue criar uma pedra que é parecida com um diamante, que é a Petronita, Petonita, acho. E o nome da espécie dele é Petrosapiens. E ele tem
esse design que eu acho muito bonito também. Ele consegue criar essa Petronita e jogar ela nos oponentes, fazer tipo umas flechazinhas assim, jogar com a mão. E é isso, ele tem fraqueza de som, tá ligado? Galera, em quarto lugar vai ficar o cromático. O cromático, ele basicamente consegue absorver e redirecionar energia, que nem o feedback. E aí ele consegue voar também. Ele tem alguns poderes de pedra, né? Porque ele também é tipo. É tipo ametista, eu acho. Mas. Eu sei lá, mano, porque ele muda de cor. Mas ele também é uma vida baseada em silício. Assim como o Eco e o diamante. E é isso, basicamente, os poderes dele. E outra que ele é bem duro, né? Porque, tipo, o cara é literalmente quase diamante, o corpo todo. Em quarto lugar, agora, galera, eu vou colocar o Ref, que é o meu segundo alien favorito. Basicamente, o Ref, ele tem os poderes que são basicamente muita força. Ele é muito estressado. Então, ele tem uma fúria bem braba, tá ligado? E ele consegue fazer essa essa garra aí, que quando ele tá na versão suprema, ele consegue fazer duas garras e ficar bem mais forte. E os poderes dele basicamente são esses. Você pode achar que é pouco poder, e realmente é, mas ele usa esses poucos poderes com muita, mas muita criatividade. Então, ele é um alien bem da hora. Enfim, em terceiro lugar agora vai ficar o tão famoso XRL8, ou é XLR8, eu nunca sei falar o nome desse alien certo. Enfim, ele consegue correr numa velocidade que basicamente faz com que ele quase pare o tempo, ele deixa o tempo bem lentinho e ele consegue correr, né, pra atingir essa velocidade, creio eu que ele consiga passar da velocidade do som e ele consegue ter freio quase instantâneo. Então, diferente do acelerado, quando ele estiver muito rápido e tiver que frear, ele não vai ter que ficar 2 horas freando, tá ligado? Ele para de uma vez. E por mais de ser poderes, tipo, ele só tem um poder basicamente, que é só correr. É um poder bem útil se você for para pensar na vida real, tá ligado? Você podia estar atrasado pro trabalho, você só vira ele e sai correndo. Segundo lugar é o quatro braços. Quatro braços, galera, ele basicamente tem quatro braços, duas pernas e ele tem uma força excepcional. Ele é muito forte. Nível ref, assim, acho que até mais, dependendo. E basicamente ele só tem isso. Ele consegue dar alguns tapas, que eu acho que o ref também consegue. Que basicamente ele dá o tap e aí dá uma rajada assim de som e uma rajada de vento, eu acho, na real, que machuca o oponente. Além de conseguir fazer alguns golpes usando a sua força, tipo dar um soco no chão, o chão quebra, essas coisas assim, sabe? Todo alien de força consegue fazer isso, praticamente. Tipo o enormossauro gigante, essas coisas assim. E é basicamente só isso. E o nome da raça dele é Tetramundo. Então, galera, em primeiro lugar vai ter o Fogo Fato. O Fogo Fato, galera, tem o poder de controlar plantas, né? Como você pode ver, ele é tipo uma árvorezinha assim. E ele tem. Então, né? Aí ele consegue fazer essas plantas, controlar elas, consegue também gerar o fogo, que nem o chama, né? Ele também consegue ficar, acho que intangível também, porque ele consegue passar alguns tipos de matéria, tipo umas células lá. E ele consegue fazer isso e também consegue se regenerar muito bem. Tipo, teve uma hora lá, spoiler agora, tá um pouquinho. Uma hora lá em Força Alienígena, que simplesmente o bicho lá chegou e cortou o fogo-fato em vários pedaços, mano. E ele ficou tranquilo, ele só volta, entendeu? Pode até cortar a cabeça dele, ele fica tranquilo. Enfim, se você gostou do vídeo, dá like
E comenta seu top 10 aliens favoritos aí nos comentários, tá? E compartilha bastante também, por favor.